A idolatria. Em uma cidade do interior havia um senhor que estava muito enfermo, porém cria que Deus iria curá-lo. Certo dia um amigo foi visitá-lo e ao ver que ele estava doente, disse: "Chegou uma santa na cidade, e se eu fosse você iria até lá e tocaria nela para receber uma graça, quem sabe a cura." E ele respondeu: "Eu não vou, pois não creio nisso. Somente o Deus verdadeiro que fez os céus e a terra pode me curar." Alguns dias se passaram e novamente fizeram-lhe o convite para que fosse até a santa, que certamente seria curado. Mas desta vez resolveu fazer o seguinte: disse que iria, porém antes teria que pegar o seu cachorro e amarrar na varanda de sua casa para cuidar dela até que voltasse. Então foi, em seguida voltou com um enorme cachorro feito de gesso que enfeitava o seu jardim e fez como havia dito. Então, surpreso, o amigo lhe disse: "Não estou entendendo. Como esse cachorro pode cuidar da sua casa sendo de gesso?" E ele respondeu: "Pois é, da mesma forma eu te pergunto, como algo feito de barro pelas mãos dos homens poderá me curar?" E aquele homem ficou sem saber o que dizer e foi embora, mas certamente com uma nova convicção a respeito da grande verdade descrita na palavra de Deus, a de que existe só um mediador entre Deus e os homens, e este é Jesus. É só através de Jesus, não existe um outro intercessor para nós chegarmos até Deus. Jesus é o nosso advogado fiel. Paz seja convosco. Quero trazer mais uma palavra, mais uma mensagem do Senhor ao teu coração. Amados, no livro de João, capítulo 14, versículo 6, diz assim a palavra do Senhor: "Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim." Vejam bem o que Jesus está dizendo. Ele não está dizendo que ele é um dos caminhos ou ele é um caminho. Ele está dizendo que ele é o caminho. Não existem outras formas de nós chegarmos até Deus. Não existem outros meios de nós adorarmos ao Senhor se não for através de Jesus. Eu sou o caminho. Ele é o único caminho. O Senhor Jesus é o único caminho que nos conduz, que nos leva até o Senhor Deus. Eu sou o caminho, a verdade, Ele é a verdade. Muitos têm criado histórias, criado outros meios para chegar até Deus, mas só a palavra do Senhor é que é a verdade, é que nos mostra o verdadeiro caminho, a vida. O Senhor, só Jesus é que deu a sua própria vida por amor a nós, por amor à criação de Deus. Não existe outros meios, não existem outras formas que provem que nós temos uma vida tranquila. É somente através de Jesus, é somente através de Deus que nós podemos dizer que nós temos uma verdadeira paz, que nós trilhamos o verdadeiro caminho, que nós temos uma vida de acordo com o que a palavra tem ensinado. É através de Jesus, amados. O mundo tem tentado levantar outros deuses, tem tentado criar outras formas de adorar, mas nós temos que ter a noção que a palavra está nos mostrando, a palavra está nos dizendo que é só Jesus. Jesus é o único meio de nós chegarmos até Ele. Eu quero falar neste momento, neste programa, um pouquinho sobre a idolatria. Nós temos duas formas de idolatria. Primeiro eu quero falar com você, sobre a idolatria que o mundo coloca quando vai ter uma forma excessiva de se apegar a alguém, de se apegar a um cantor, de se apegar a um programa de TV. Às vezes as pessoas, quando vão assistir uma TV, quando vão a um show, numa apresentação de alguém, elas se apegam a uma determinada pessoa, se apegam a alguém famoso, elas se desesperam em ver alguém famoso e cometem até loucuras por estas pessoas, por cantores, por artistas de televisão. Isso é uma forma de idolatria, amados, porque estão colocando o amor excessivo, essas pessoas acima de tudo, e deixando Deus para trás, e deixando o amor de Jesus para trás. Todas as coisas que são demais, todas as coisas que são excessivas, é uma forma de idolatria, porque nós colocamos o amor maior acima dessas coisas, em cima dessas coisas, dessas pessoas, e deixamos o amor de Deus para
atrás. E agora eu quero falar da outra parte de idolatria que a palavra de Deus fala. As duas formas de idolatria são repreensíveis. Deus não aceita, Jesus não aceita, está contra a palavra de Deus. Mas eu quero falar um pouco mais sobre a outra forma de idolatria. Eu quero que você abra a tua Bíblia no livro de Salmos 115, no versículo 5. Diz assim a palavra do Senhor. Vejam bem o que diz a palavra de Deus. Tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram, tem mãos e não apalpam, tem pés e não andam, som nenhum sai de sua garganta. Tornem-se semelhantes a eles os que os fazem, e quanto neles confiam. O que a palavra de Deus está dizendo neste versículo, amados? De repente é um assunto que você não gosta muito de ouvir. Aqueles que são admiradores dessas coisas, de repente não vão gostar de ouvir. Mas é um assunto muito sério, amado, e eu tenho que falar porque a palavra de Deus está nos dizendo que não é certo, que não é correto. Nós sabemos que existem pessoas profissionais especialistas em construir obras de artes, em fazer retratos perfeitos, em fazer imagens perfeitas de pessoas, de animais, enfim, de qualquer coisa. Mas vejam bem, a palavra de Deus diz que essas pessoas, elas fazem com tanta perfeição que se parecem com o ser humano, porém, se parecem com o ser humano, se parecem com um animal, enfim, qualquer coisa que elas estejam fazendo. Porém, estas coisas não têm movimentos, elas não sai som, enfim, elas não têm atividade porque não têm vida, amados. E às vezes a palavra de Deus nos alerta, nos avisa quando as pessoas colocam essas imagens para interceder até Deus. As pessoas dizem, mas nós cremos em Deus, nós cremos em Jesus, mas nós precisamos de algo mais para chegar até Deus. Vejam bem, amados, o quanto o assunto é delicado. Como eu disse ainda há pouco, as pessoas não querem ouvir sobre isso. Mas a palavra de Deus está dizendo, as pessoas constroem imagens perfeitas para chegar até Deus. E muitos dizem que é loucura quando entram numa igreja evangélica e vejam as pessoas falando alto, orando alto, cantando alto, clamando ao Senhor de forma espontânea, alto. Mas agora eu te pergunto, amado, não seria loucura, não é uma coisa estranha quando a pessoa se prostra diante de uma imagem e lá começa a falar com aquela imagem como se ela tivesse vida? Aí alguém diz assim, mas a gente não está falando com aquela imagem, mas a gente está usando aquela imagem como um símbolo para chegar até Deus. Mas como isso pode ser, amado irmão? A palavra de Deus diz que quando nós queremos falar com o nosso Deus, quando nós queremos chegar até Jesus, ou nós vamos na casa do Senhor e falamos com o Senhor, ou nós vamos no nosso quarto, nos ajoelhamos e fechamos os nossos olhos e falamos com Deus. Nós não precisamos ter diante de nós uma imagem qualquer para chegar até Deus. Não existe São Pedro, não existe São Paulo, não existe São João, não existe ninguém que possa chegar até Deus. Vejam bem que no versículo que nós lemos aqui no começo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. O Senhor Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai chegar até Deus se não for somente por Ele. Se não for somente pelo Senhor Jesus, amados. E vejam bem que a palavra está dizendo que as imagens, elas possuem olhos, possuem bocas, possuem nariz, possuem pés, possuem mãos, possuem braços, enfim, possuem todos os itens, todas as peças que tem um ser humano, todos os itens que tem no corpo de um ser humano. Mas, porém, esses movimentos, esses itens não têm movimento, porque ali não tem o Espírito Santo de Deus, não tem vida. É somente através de Jesus, amado. E a palavra de Deus diz assim, que o que os fazem, os que os fazem e os que confiam neles, se tornem como eles. O Senhor Deus está dizendo que as pessoas que constroem essas imagens, essas pessoas que confiam nessas imagens, elas acabam se tornando como elas, porque para Deus, essas pessoas Deus não dá ouvidos.
Porque Deus sabe que só através de Jesus, Jesus e Deus se tornam um espírito só, uma pessoa só, que é somente através de Jesus que nós podemos chegar até Deus. Não existe outro meio, amados. Eu quero que você preste bastante atenção e fique alerta a este item. Eu não estou inventando, mas que você tenha a tua Bíblia, abra lá no Salmo 115 e preste atenção em todos os detalhes, 115 do versículo 5 ao 8, e preste atenção nos detalhes que Deus fala, da forma como Deus fala detalhadamente para você. Aí alguém pode dizer assim, mas Deus não está falando da imagem? Está sim, porque só uma imagem feita de barro, uma imagem feita de gesso, é que não tem esses movimentos. Você tem lá, você pode ter, de repente você tem na tua casa um retrato, você tem um quadro lá na tua parede. É a mesma coisa, amados, porque também não tem movimentos. É uma obra de arte que também não tem movimentos. Quando nós queremos chegar a Deus, a palavra de Deus tem ensinado, quando nós queremos chegar a Deus, nós temos que conversar diretamente com Jesus, diretamente com Deus através de Jesus. É só através de Jesus que nós podemos chegar e falar com o Senhor Deus. Preste bastante atenção, tome cuidado para que você não caia nos ensinamentos que as pessoas têm colocado aí fora, que determinadas igrejas têm colocado aí fora. Só Jesus. Você pode chegar até Deus, é através de Jesus, é somente através de Jesus, amados. Há igrejas, há denominações que não pregam a história de Jesus, que não vivem a vida de Jesus, que só vivem o Antigo Testamento. Também é errado, amados, porque Jesus sofreu pelas nossas falhas, pelos nossos erros, e Ele é merecedor também de toda a honra e toda a glória, sendo nosso intercessor, nosso advogado fiel, através dele nós chegamos até Deus. Tem pessoas que acrescentam, amados, no livro de Apocalipse 22, capítulo 18, fala acerca das penalidades que as pessoas vão sofrer, aqueles que acrescentam alguma coisa que não esteja na palavra, ou que retiram alguma coisa que esteja na palavra. As pessoas, a palavra de Deus diz que aquele que alterar, aquele que tirar algo da palavra, também será tirado a sua parte na árvore da vida, da salvação. Vai tirar a sua parte lá junto com Deus. E aqueles que acrescentam, a palavra de Deus diz que será acrescentada os sofrimentos, os flagelos nesta terra. Então preste bastante atenção, se foque no único alvo, é Deus através de Jesus. Não existe outra forma de adorar. Todas as coisas você pede, você fala, você conversa com o Senhor, você clama ao Senhor, é em nome de Jesus, é através de Jesus. Amém? Eu quero orar pela tua vida, para que nós, a cada dia mais, nós venhamos aprender do Senhor, nós venhamos buscar mais do Senhor e clamar ao Senhor Jesus de todo o nosso coração. Amém? Feche os teus olhos. Senhor Jesus, amado e poderoso, eu quero, meu Deus, neste momento, Paizinho amado, pedir, meu Deus, por aquelas vidas que estão presas, meu Deus, aos falsos ensinamentos, meu Deus querido. Meu Deus, aquelas vidas que acham, meu Deus, que há outros meios de chegar até Ti, quando Tua palavra diz que é somente através de Jesus. Oh, meu Deus, coloca um discernimento, coloca, meu Deus, um entendimento completo, meu Deus, na vida dessas pessoas, porque a Tua palavra está ensinando, Senhor Deus, que é errado. E às vezes as pessoas, meu Deus, presos a tradições, presos, meu Deus, a formas de adorar de família, meu Deus amado, não dão ouvidos à Tua verdade, Senhor. Mas só na Tua palavra, meu Deus, é que há verdade, meu Deus amado. Que toda idolatria caia por terra em nome de Jesus. Que só a Tua palavra, meu Deus, passe a ter valor, meu Deus, a esses corações, a essas pessoas, meu Deus amado, em nome de Jesus, porque na Tua palavra há verdade, Senhor. Obrigado, Deus. Amém, Jesus. Eu quero, amado irmão, te recomendar mais uma vez para que você acesse o nosso Facebook, a nossa página Palavras de Salvação,
E o nosso número do WhatsApp, que também agora vai mudar, vai sofrer uma mudança, nós precisamos mudar este número, que a partir deste momento, a partir de hoje, será o 48 8805 6174. Preste atenção, código de área 48 8805 6174. Eu te agradeço e até o nosso próximo programa. Um abraço. Estou cansado de ouvir falar em Santa Luzia, São Sebastião, Santa Madalena, Santo Januário, Santo São Francisco e também São João. Dizem que esses santos fazem seus milagres e no calendário todos têm seu dia. Mas eu li a Bíblia de capa a capa e encontrei um santo que é de todo dia. Este santo é Jesus, ele salva e dá vida, ele é paz verdadeira, ele não é santo feito de madeira, ele é rei dos reis e senhor dos senhores. Este santo é Jesus que os crentes adoram, em espírito e verdade, e a Bíblia afirma com sinceridade que Jesus não é santo feito de barro. Pessoas que vivem pensando que Santa Maria, mãe de Jesus Cristo, é a salvadora na hora da morte, mas não encontrei na Bíblia isso escrito. Eu só sei que o anjo desceu lá do céu e disse pra Virgem: bendita tu sejas, foste achado graça aos olhos do Senhor, e do seu ventre irá nascer o Salvador. Este santo é Jesus, ele salva e dá vida, ele é paz verdadeira, ele não é santo feito de madeira, ele é rei dos reis e senhor dos senhores. Este santo é Jesus que os crentes adoram, em espírito e verdade, e a Bíblia afirma com sinceridade que Jesus não é santo feito de barro. Este santo Jesus, ele salva e dá vida, ele é paz verdadeira, ele não é santo feito de madeira, ele é rei dos reis e senhor dos senhores. Este santo é Jesus que os crentes adoram, em espírito e verdade, e a Bíblia afirma com sinceridade que Jesus não é santo feito